nós estamos de volta agora aqui no nosso estúdio, no nosso cantinho. Você que está em casa nos assistindo, você pode mandar mensagem para a gente interagir aqui com a gente, tá? E agora o assunto é saúde. O nosso número está aqui, 987936281. E a gente vai falar sobre um órgão que ele muitas vezes é ocupado, muitas vezes ele é o vilão, mas ele está sobrecarregado. É o fígado. Você sabia que o fígado desempenha mais de 500 funções vitais para o nosso organismo? Não sabia? Então, tá com pena do fígado agora, né? Porque ele é sempre ocupado de tudo. Ah, eu tô com dor. Ah, eu tô com dor de cabeça. Tô com dor aqui. Acho que é fígado. Tudo é o fígado. Vamos conversar com quem entende do assunto? Dr. Eduardo Ramos, cirurgião geral, tá aqui comigo pra gente bater esse papo e entender, afinal de contas, né? O que a gente tá fazendo, doutor, que tá prejudicando o fígado. Então, exatamente. Todo mundo culpa o fígado de tudo, né? Então, a pessoa está com boca amarga, fígado. Dor de cabeça, fígado. Qualquer arranjo intestinal, fígado e assim por diante. Mas por que é isso? E por que isso está tão na cabeça do povo? O fígado é um órgão que fica aqui do lado direito, entre a mama e a costela. Ah, ele fica aqui em cima? Exatamente. Eu jurava essa que ele ficava ideia. mais para baixo. Não. Se você palpar a tua última costela, aqui é a parte inferior do fígado. Ele vai daqui até a linha da mama. Ah, então ele fica aqui Então ele em fica cima. alto nessa região do abdômen. Só. E o que acontece? Ele recebe todo o sangue do aparelho digestivo. Tudo que a gente come e bebe, que vai para o estômago, para o intestino delgado, intestino grosso, todo esse sangue passa pelo fígado. Então ele filtra tudo que a gente come. Então a pessoa fala, estou com dor de cabeça ou fígado, geralmente não é o fígado o culpado, é o que a gente come, é o que a gente bebe. Então esses nossos hábitos, né, de tudo que vai passar aqui que vai chegar no fígado. E como você mesmo falou, a função dele são múltiplas, é um órgão essencial, a gente não vive sem fígado. Separar o fígado hoje, você falece em poucas horas, né? Mas, entre aspas, a gente pode judiar dele bastante, ele é muito silencioso. Então a gente vai judiando no decorrer da vida até a hora que ele não aguenta mais. Mas então, lembrando, tudo que a gente come, todo o aparelho digestivo acaba indo para o fígado. E quais são os sintomas que muitas vezes, não é que passam despercebidos, é que a gente acostumou com esses sintomas, sabe? A gente acostuma com os sintomas. É a boca amarga, é a dor de cabeça. Ah, eu bebi ali, tomei uma bebida alcoólica, no outro dia eu tô passando mal, minha cabeça vai explodir. É o fígado, eu tenho certeza que é a culpa do fígado. Quer dizer, que tipo de sintoma, por exemplo, pode ser até uma repetição, a gente achando que é normal, que é o fígado dando sinais de vida ou não, né? E que a gente pode perceber lá na frente que é uma doença. Então, na verdade, os sintomas assim, do aparelho digestivo são muitos, né? Então, tem pessoas que sentem azia, gases, estufamento, a pessoa sente intolerância à lactose e assim vai. Má digestão, são vários sintomas que muitas vezes não é o fígado o culpado em si. Né? Daí você faz os exames da função do fígado e chega lá, os exames são normais. Então, novamente, é o que a gente come e bebe que vai dar maior problema. Mas o fígado em si, quando ele vai dar o sintoma que ele não está mais aguentando, digamos assim, são sintomas tardios. O que é sintomas tardios? Ou seja, pode já ter uma doença avançada no fígado, que é o paciente ficar amarelo, ictérico, a urina fica escura, tipo uma Coca-Cola. As fezes podem ficar esbranquiçadas, algumas vezes coceira mesmo no corpo, é um outro sintoma que o fígado não está funcionando bem. E só que isso já é quando já tem uma cirrose, já está no estágio mais avançado da doença. Então esses sintomas, dor de cabeça, que a pessoa considera que o fígado, é sempre bom checar todos os órgãos, mas em que sentido? Fazer o check-up para a idade. Tá aí a Preta Gil, por exemplo, né? Devia ter algum sintoma e de repente pensou no fígado. Era o intestino. Então, quais são os check-up para a idade? Endoscopia, colonoscopia com 45, ecografia uma vez por ano, porque quando ele for dar sintomas, ele já vai estar mais avançado em alguma doença. Nossa, isso é super sério, então. Acaba sendo sério porque ele é silencioso. Sim. Outras coisas que as pessoas falam, tô com dor no fígado. O dor no fígado, geralmente, também não é uma coisa que dói bastante o fígado. O que dói é a vesícula. A vesícula biliar, que está ali junto, tem relação com a bile, junto, né? cálculos, pedras na vesícula pode causar dor, mas o fígado em si, você sente um desconforto, um incômodo. Ou seja,
Quando vai dar mesmo sintomas, já está no estadio mais avançado alguma doença. E o que a gente está fazendo que está deixando o nosso fígado desesperado? Porque o que a gente não está fazendo, então, né? Porque é tudo, né, gente? A alimentação vem, assim, é o topo da lista, né, doutor? Exatamente. Então, a população inteira, não é só no Brasil, como em todos os lugares do mundo, estão ganhando peso. Então, isso em tudo quanto é lugar. Então, é extremamente comum para quem está ouvindo, faz uma ecografia e diz que tem gordura no fígado, que a gente chama de esteatose. Né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está se alimentando mais de forma inadequada, né? Em vez de comer várias vezes ao dia, uma alimentação regrada, as frutas, verduras, legumes, a gente tem a lasanha, tem a fritura, né? Tem a bebida alcoólica, que é uma outra coisa que afeta bastante o fígado, que é um grande vilão, mas hoje em dia até eu diria que a alimentação inadequada é mais vilão até do que a bebida alcoólica. Não que a bebida alcoólica não seja vilão, mas é que as pessoas estão ganhando peso. Deixando de fazer atividade física, que é uma outra coisa, não ingere bastante água. Então são todos esses hábitos que a grande maioria das pessoas não vai acontecer nada. Mas você pode ser o sorteado de ter problema. Entendi. Eu brinco que se todo mundo que fosse obeso fosse ter cirrose, brincadeiras à parte, coitado do povo americano, que são todos grandes. Exatamente. Mas é a minoria. Mas você pode ter uma predisposição tua associado com outras doenças, diabetes, pressão alta, colesterol, e você ser mais suscetível ao teu fígado sentir tudo isso. Então, o que a gente está fazendo errado? Brinquei de tudo, mas é que a gente acaba não tendo uma vida regrada. Então, é importante ter uma vida mais equilibrada. Muito bom. Tem interação. Vamos ver quem mandou mensagem pra gente. Mirleide, querida, bem-vindo. Aliás, bem-vinda, Mirleide, querida. Gostaria de saber até que ponto a gordura no fígado pode prejudicar a nossa saúde. Boa pergunta, hein, Mirleide? Estava aqui na minha listinha. Muito obrigada pela tua mensagem. Isso é interessante, o que ela falou, porque a gente associa, a pessoa tá com gordura no fígado. A gente acha que a pessoa está comendo muita gordura e não é por aí, né? Não necessariamente, exatamente. Então a gordura no fígado, que essa que é a esteatose, né? Primeira causa, a gordura no fígado pode ser via alimentar, mas principalmente a gente come muito carboidrato, entendeu? Não é só a gordura animal, mas massas. Macarrão, lasanha que a gente comentou, doce, enfim, tudo que tem carboidrato vai virar gordura, por exemplo, exatamente, no nosso fígado. Só que a gordura no fígado, quando se faz o exame e tem gordura, ela pode ser tanto alimentar, isso, ou álcool. Tanto a bebida alcoólica, já comento da dose, mas assim como a alimentação, dá o aspecto de gordura no fígado, que chama esteatose. A esteatose, quando começa a alterar os exames da função do fígado, exames de sangue, chamado TGO, TGP, daí não é só esteatose, aí a gente chama de esteatohepatite. Ou seja, começou a inflamar o fígado por causa da gordura. Daí você começa a ter riscos associados de vir a ter cirrose ou um câncer no fígado, né? Só que tem gente que é mais obeso e não tem nada, tem gente que é menos obeso e tem alterações da função do fígado. Então, quando se preocupar, né, respondendo à pergunta dela, é quando os exames de sangue começam a se alterar. Realmente, e isso é silencioso, o paciente geralmente não tem sintomas, por isso é importante o check-up. Como eu comentei do álcool, que pode fazer gordura no fígado, qual é a dose segura de modo geral? Primeiro, para dirigir não existe dose segura, mas de modo geral, se a mulher toma mais que uma dose por dia, ou 7 na semana, pode ser uma ou no cumulativo. O que é uma dose? Uma cerveja, uma taça de vinho, uma dose de uísque, e assim por diante, uma dose, de modo geral. Ou o homem, mais que 2 doses, já é um fator de risco importante. Na semana? Na semana 7, no homem 14. Então, mulher, se toma todo dia uma cerveja, que hoje em dia, infelizmente, a gente vê cada vez mais mulheres bebendo mais bebida alcoólica, né? Assim como são muito mais líderes de família também, tem o lado bom da história de tudo isso. Mas, mais que uma dose, se bebe mais que uma cerveja, mais que uma taça de vinho por dia para a mulher, já é um fator de risco. Só que ao mesmo tempo, tem gente que toma todas, brincadeiras à parte, e não tem nada, e aquele que só toma uma e tem. Então tem uma predisposição individual também. Então, gente, tem que cuidar. Injeção de bebida alcoólica, não adianta você ficar a semana inteira sem beber e exagerar assim, absurdamente em um dia da semana. Você vai estar sobrecarregando o teu organismo, porque o fígado ele leva um tempo. Quanto tempo, por exemplo, ele leva para desintoxicar dessa bebedeira? Então, depende muito da função do teu fígado também. Né, se já tem um fígado adequado ou não. Mas o fígado ele é um órgão que todo mundo ouve falar que regenera e assim por diante, e é uma realidade.
Então, geralmente, em torno de 12, 24 horas, claro que depende da quantidade de ingestão, o fígado ele já está, entre aspas, novo. Mas se você manter o dano a cada 24 horas, ou seja, uma dose todo dia ou mais que 2 em homens, por exemplo, aí você já começa a trazer um fator de risco que o fígado não vai conseguir aguentar. Então, geralmente, 12, 24 horas ele já está fazendo o efeito. Gente, mas isso não é motivo para você daqui 24 horas de novo, e depois de novo, e depois de novo. Isso, e se for constante a cada 24 horas, esse também é um fator de risco. Ou mesmo você exagerar demais no final de semana, né? Mas é claro, não é a maioria das pessoas que tem cirrose e tem câncer no fígado. Mas a hora que acontece com a gente pensa, o que eu fiz de errado, não é isso? Né? Daí que tem que se cuidar e é uma coisa de anos, décadas se cuidando. Doutor, você falou que a gente não vive sem o fígado. Isso. Que se ele der ali um problema, são poucas horas de vida que nós temos. Existe o transplante desse órgão? Então, o fígado é um órgão que pode ser transplantado, tanto total, um fígado novo de uma outra pessoa que é colocado em você, como parcial. Principalmente em crianças, por exemplo. Tem crianças que nascem com algumas doenças genéticas em que precisa o fígado para de funcionar e os pais podem doar um pedaço, um quarto do fígado para a criança ou, no caso de adultos, metade do fígado. Então existe o transplante. Hoje, até aproveitando nisso, o transplante hoje em dia é por gravidade. Quanto mais grave o paciente está, antes ele recebe o órgão. Mas aí tem uma questão social e uma questão filosófica e a bebida alcoólica? Se a pessoa por bebida alcoólica, a gente deve transplantar esse paciente ou não? Se ele fica ruim de uma hora para outra. Olha só. Mas aí a gente considera a bebida alcoólica uma doença ou uma questão de caráter? Entendeu? Então tudo isso é uma questão que é decidida em equipe para decidir, por exemplo, esse paciente ficou ruim, mas é por álcool, transplantamos ou não? Então é uma decisão em conjunto. E uma outra dica, né? De repente, se você já tem alguém na família que tem algum tipo de problema sério ligado a esse órgão, então assim, pensar na possibilidade de que você pode ser um doador no futuro para essa pessoa, não ingira álcool. Cuide do seu fígado para que ele possa, né, de repente ajudar outras pessoas. Pensa nisso. Doutor, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber.